vejo no Dia do Metal do Rock in Rio, só que um deles é maior do que todos e os outros acabam até virando efemeridades. Se você quer saber o que é, vem que a gente vai conversar. Todo mundo preparado pro Dia do Metal do Rock in Rio? É um dia cheio de coisas especiais, mas também de coisas problemáticas. E uma delas, na verdade, pra mim, mais problemática do que todas as outras, vai gerar uma polêmica, talvez, aqui nesse canal, mas tamo aí, né, gente? Tamo aí pra botar a cara no sol. Eu nem vou fazer suspense, eu vou direto no problemão, que pra mim é o mais paia de todos, é o mais complicado. E eu acho que é um problema que não é só do Rock in Rio, mas dos festivais de metal de uma maneira geral. Se você não se incomodou ao ver Nervosa tocando às 15 horas em um palco secundário, que é o palco Sunset, no Dia do Metal, bom, a gente realmente precisa de falar sobre machismo. Eu sei muito bem que, assim, 500 mil machos cairão aqui nos comentários falando onde que eles iam enfiar a Nervosa. Tem Anthrax, tem Slayer, tem Iron Maiden, tem Halloween. Onde você quer enfiar a Nervosa? Enfim, gente, não me deixe nervosa. Esse trocadilho foi inevitável. Vamos falar de possibilidades e, por favor, abram suas mentes. Quando eu vi a Nervosa sendo anunciada pro line-up do Rock in Rio, me deu uma grande felicidade, óbvio, porque elas mais do que merecem. É uma banda que tá em voga lá fora, em todos os festivais de metal internacionais, nos principais festivais de metal internacionais, que já fez capa, que já fez matéria de várias páginas, matérias principais em várias revistas internacionais, que é conhecida internacionalmente e que tá levando, de fato, o nome do Brasil nos últimos anos, e elas estão ralando muito, muito mesmo. Aí você vê e fala, nossa, que maravilhoso, então, né? Rock in Rio chamou elas pro line-up, que sensacional. Isso é a primeira vez que uma banda de thrash metal totalmente formada por mulheres vai subir a um palco do Rock in Rio e vai tocar pro público aqui. Ai, Gra, então o que você tá reclamando, né? O que você tá reclamando? Já tá ótimo que elas vão tocar 3 horas da tarde. Para de reclamar, Gra. Você vem e me fala isso. Mas quando você chega com esse argumento, eu já te falo. É a mesma coisa de você chegar pra mim e falar assim, ai, Gra, pra que feminismo? Sendo que as mulheres aqui, né, no Brasil, no Ocidente, elas já trabalham, né? Elas conseguem seus próprios dinheiros, elas podem fazer faculdade, elas podem fazer o que elas quiserem, não é mesmo? Não é bem assim, queridinhos e queridinhas. A gente sabe que a cada segundo tem uma mulher sofrendo violência, tá morrendo, sendo estuprada aqui nesse Brasil. Então, pessoas queridas, o feminismo ainda é necessário sim, e a minha discussão sobre a Nervosa tocar às 3 horas da tarde no palco Sunset do Rock in Rio também é necessária. Então, beijos e passa para o próximo argumento. O que acontece com as mulheres? Há uma tendência de elas serem silenciadas nesses espaços. Quando elas ocupam esses espaços de visibilidade, quando elas não correspondem a um padrão que foi pré-determinado para elas, né? E no caso, no metal, existem vários estudos que mostram que, sim, mulheres vocalistas, né? Principalmente aquelas dos estilos, né, do metal sinfônico, aquelas associadas mais àquela coisa gótica, aquela coisa de musa do metal, elas sim têm um destaque maior dentro da cena, dentro dos festivais, etc. E esse não é o caso da Nervosa, porque são 3 mulheres instrumentistas que não necessariamente estão no mesmo padrão de feminilidade que é expressado por mulheres que estão em outros lugares no metal, dentro da cena e dentro dos subgêneros do metal. Então, elas enfrentam outras barreiras ali dentro para elas ganharem, para elas galgarem essa visibilidade. Isso fica muito, muito claro pra gente quando elas são colocadas para ser a primeira atração do palco Sunset do Dia do Metal, que é o dia principal aí, né, que mobiliza a galera toda dessa comunidade metálica, né? Aí muita gente vai falar, não, mas calma, peraí, Gra, elas não têm tantos anos de estrada assim, você precisa pensar melhor a respeito dos seus argumentos. Queridos, para esse argumento, eu somente lanço uma questão. Vocês se lembram de 2011, de uma banda chamada Glória? Glória tocando no Palco Mundo. Glória não tinha essa relevância que Nervosa tem na cena. Não tinha. Eu posso afirmar com segurança que não tinha essa relevância e essa projeção internacional que a Nervosa tem. Eu não estou aqui argumentando que Nervosa deveria estar no Palco Mundo também. Não é bem assim, não é por aí que eu quero ir. Mas eu acho que o horário é injusto sim, que é o horário que muitas pessoas estão apenas chegando ao Rock in Rio. Muita gente chega bem mais tarde. Seria um momento super importante para que outras pessoas conhecessem o trabalho da Nervosa, se elas ainda não conhecem. Outro argumento que muita gente vai utilizar é porque, olha, você tem que ver que tocam mais tarde as pessoas que têm mais tempo de carreira, que têm mais discos lançados, que tem mais shows realizados, enfim. Gente, eu entendo que existem regras canônicas
dentro de todos os espaços, e no metal também existem essas regras canônicas, não é mesmo? Mas se todo mundo ficar igual gadinho, seguindo cada regra, sem questionar essas regras, e sem dialogar essas regras com o contexto, com o momento em que se vive, a gente vai continuar reproduzindo coisas muito escrotas, inclusive esse machismo estrutural que coloca uma banda super relevante pra simplesmente ser a primeira no horário que quase ninguém chega pra ver. Não acho que tempo de carreira e que número de álbuns lançados seja parâmetro, até porque não é bem assim. Em outras construções de programação de line-up, a gente vê que pode ser muito diferente, que há bandas que têm um passado muito mais consistente, digamos assim, do que a Anitta, por exemplo, mas a Anitta continua sendo uma das atrações principais. Por quê? Porque ela arrebenta, ela tá arrebentando a boca do balão no momento. Nossa, essa expressão foi tontinha. Mas enfim, e eu digo o mesmo de Nervosa. Nervosa, apesar de ela ter uma carreira mais curta do que Anthrax, por exemplo, ela está no momento de muita relevância, principalmente pro metal nacional, né? Eu não tô sugerindo também que vamos trocar Anthrax por Nervosa. Eu trocaria, se fosse eu na programação, eu trocaria. Por quê? Porque o Anthrax já tem uma comunidade de fãs que já o segue, que já considera o trabalho deles relevante, que já os reconhece. Bom, agora que eu já fiz o meu desabafo declaradamente feminista e politicamente posicionado, porque eu não escondo isso de ninguém, e acho também que o Rock in Rio deveria entrar nas discussões que já estão sendo feitas aí, ó. Vou deixar inclusive um link do post que eu discuti essa questão justamente das mulheres nos lineups dos festivais de metal nacionais. Eu acho que o Rock in Rio já passou da hora de não só tentar incluir, né, porque nem chegou ainda na equidade, né, porque não tem número suficiente, não chama um número de mulheres suficiente para estar ocupando os palcos desse dia do metal. Então, pra mim, um segundo problema, que na verdade eu já disse em um outro post faz um tempinho, é o fato do Dia do Metal ser apenas um dia, gente. Em outras edições, a gente já foi contemplado com mais dias, com mais atrações, com mais bandas. Parece que esse ano teve um declínio. E eu acho isso super absurdo, porque, mais uma vez, esse ano, um dos primeiros dias a se esgotarem muito rápido foi justamente o Dia do Metal. Ou seja, nós, fãs de metal, somos sempre muito mobilizados, a gente sempre tá ali pronto para poder ver e estar devotado às bandas que a gente curte. Então, assim, é meio complicado essa relação com o Rock in Rio. É muito Deus me livre, mas quem me dera, porque eles colocam bandas legais que a gente quer assim ver, que a gente vai ao festival para ver, mas ao mesmo tempo eu acho que eles não dão devido valor ao público metálico como eles deveriam dar. Uma outra questão é que os horários, né, desse dia do metal, a programação, além desse grande problema que eu já falei primeiro, ela tá muito apertadinha. A gente que vai em festival de metal na gringa também, a gente sabe que é uma loucura, né? Que a gente realmente vai de um show pro outro, que não tem muito tempo pra ir ao banheiro, pra beber água, pra comer, e vai ser meio assim. Então, tá, é paia, é complicado, mas assim, encarem isso como um treinamento pros festivais que vocês um dia vão, né, vão poder estar lá na gringa, lá fora. E a outra questão que todo mundo tá comentando também, justamente por conta desses horários, é que alguns shows, as pessoas, por exemplo, que vão ver o Slayer no palco Sunset, elas vão perder, ou elas vão ter que perder um pouquinho do show de despedida do Slayer, que inclusive também é muito cabuloso que eles tenham colocado o Slayer em um show de despedida no palco Sunset e não tenham os colocado no palco Mundo, né? Sepultura, por exemplo, tá ok, a gente, né, tem metal nacional, vamos valorizar, não sei o que, mas o momento do Slayer, ele pede mais palco Mundo do que o momento de Sepultura, que poderia muito bem ficar no palco Sunset ali tranquilo e, enfim, continuaria sendo relevante, estar em nossos corações igualmente. Mas o Slayer, esse show de despedida, assim, inclusive vai comprometer um pouco, porque é uma estrutura grande. Quem viu o show de despedida, por exemplo, nos festivais da Europa, agora, como eu vi, sabe que o palco Sunset ele é limitado e que vai limitar um pouquinho toda a construção de palco, entre outras coisas, desse show. Quem quer assistir o Slayer até o final, talvez perca um pouquinho do Iron, do início do Iron, até se deslocar lá pro palco Mundo. Então tá causando um certo rebuliço também. O outro problema que é muita efemeridade mesmo, assim, que as pessoas têm visto como problema e eu nem tanto. Mas sim, um pouquinho, porque eu esperava o show do Scorpions ali, entre o Iron Maiden e, enfim, pra eu poder descansar um pouco, ou pra eu poder comer alguma coisa, ouvindo uma musiquinha boa, porque eu também acho o Scorpions muito agradável. Mas, assim, não seria um show que eu ficaria, né, esperando ali e de pé e participando pra esperar o Iron Maiden. Eu realmente ia dar uma voltinha na Cidade do Rock, ia comer alguma coisa, ia ficar mais tranquila. E aí eu ia voltar pro Iron, porque eu sou muito mais fã do Iron do que do Scorpions.
E por fim, né, gente, um pouquinho falar da repetição, né? Rock in Rio é assim, é um looping eterno, a gente gosta disso também, mas pelo fato de ser um dia só do metal, essa repetição ela fica mais evidente, né? Fica parecendo que a gente tá pra sempre preso numa edição do dia do metal do Rock in Rio, porque quase não muda, né? Mas enfim, isso não é tão problemático assim, porque a gente continua indo, a gente continua curtindo essa proposta, querendo ou não, porque senão não esgotava tão rápido, né? Se isso não fosse do agrado do próprio público, mas a repetição, né, gente? Hell is repetition. Eu acho que, de repente, compensava o Rock in Rio trazer mais temperos diferentes aí. Felizmente já trouxe Nervosa, né? Mesmo que não no horário que elas merecem, mas já trouxeram. Enfim, vamos ver o que os dias do metal das próximas edições reservam pra gente. Eu espero que seja melhor. Eu fiz todo esse questionamento aqui, toda essa problematização, principalmente com o horário de show de Nervosa, porque eu de fato quero que os festivais, não só Rock in Rio, mas todos os festivais passem a prestar atenção nisso e façam justiça, não é? E eu desejo de fato que, mesmo que a Nervosa esteja tocando às 15 horas, que o público consiga chegar cedo e que possa curtir esse showzaço dessas mulheres que são muito fodas e que estão trabalhando muito, que estão suando de fato a camisa pra chegar onde elas chegaram. Espero também que todo mundo tenha uma ótima noite do metal. Então é isso. Beijo pra vocês. Até mais.